verificar mandatos masculinos. Dizer assim, é melhor a gente colocar menos e compor 70-30 do que inventar, querer colocar mais gente, trazer mais votos e perder todo mundo. Agora é Entendeu? A matemática será essa. Entendi. A matemática será essa. Não adianta mais que tu não vai conseguir 100% mais um. Às vezes tu não tem como lançar 100% das vagas mais um. Que é o que a legislação então, determina. tira a candidatura Tira, bota menos, masculina. lança menos. Não, Tira porque essa Daniela não dá. Isso. Vamos todo mundo caçar. Tira esse povo daí. Agora. Entendi. E analisar Mas durante, ó, repasse, abertura de conta. O problema, Daniela, é que a gente que é advogado de partido político, e às vezes isso acontece. A gente passa por isso como advogado de partido político. Tu tem, por exemplo, principalmente em eleições gerais, que tu tem um Maranhão extenso desse, e aí o partido cria uma nominata, e a ideia da cabeça dele, do presidente do partido, é dizer o seguinte: vou botar um cara de São Luís, vou botar um cara lá de Imperatriz, vou botar um cara lá. Aí ele vai espalhando pelo estado inteiro, tentando obter votos em todos os lugares, a coisa do voto pingado. Sim. Acontece é que ele não sabe nem quem é a pessoa que tá lá do outro lado, no extremo do estado, e a pessoa não abre conta. Isso aconteceu muito. A gente se desesperava, dizia assim, rapaz, é o seguinte, te vira, é o problema teu, nós estamos orientando. A gente lá saía o repasse partidário. Alguns não abriram conta, não tem como fazer o repasse dos valores. Outros, quando abriram a conta, sabe o que eles faziam? Eles iam lá na boca do caixa, tiraram o dinheiro todinho, botavam no bolso, saiu. Pra gastar. Isso não pode ser feito. E aí tem a questão da contabilidade. Isso, muitas pessoas fazem isso. Quer dizer, isso não pode ser feito assim. Tem que ser nota, tem que fazer um orçamento, tem todo um processo. Não, a ignorância mesmo. Ignorância. A ignorância no sentido do desconhecimento. E e pior, da desatenção, porque todos foram orientados. E ainda assim, eles não estavam nem aí, achando que... E aí, sabe o que acontece no final? Além de comprometer toda a nominata, vai ter que devolver o dinheiro. Vai ter que devolver o dinheiro do partido. A pessoa vai ficar inelegível. Por mais de um processo eleitoral, porque aí a inelegibilidade, nesse caso, por prestação de conta, imaginemos que tu foi candidato agora a deputado federal. Tu não poderá ser na próxima deputado federal, só depois. Então, tu passa a legenda inteira... E naquela renovação tu não pode entrar, tu só entra na seguinte. Então, teoricamente, são 6 anos de inelegibilidade. Nossa. Entende? Conheço uma amiga minha que estava enrolada também, uma apresentadora. Se for senador, Daniela, são 10 anos de inelegibilidade. Candidata a deputada federal. Para eu de não dar vou pista. dizer Fica quem é. 6 anos. Se for deputada, se for senador, passa 10. Mas Ted sabe quem é. Porque o mandato... Sim, de 8 anos. São 8, 16... Não, passa 16... Não, é um mandato e mais 2. 10 anos. 10 anos. 10 anos, muita coisa. 10 anos. Ted, mas esse é um dos pontos. Esse é um dos pontos. Quais apenas. são os próximos? Vamos destrinchar então. Vamos. Agora o próximo ponto. Qual que é? O segundo ponto tem a ver com julgamento. E aí a gente tem o que a gente chama no TSE, que determina as eleições, são os julgamentos, os cases lises, que são aqueles casos específicos que formam a jurisprudência, aqueles casos importantes. Esse caso aí da cota de gênero, não houve assim um caso específico. Muitos casos aconteceram no Brasil inteiro e a gente viu, você mesmo. Temos aqui e ainda está em andamento o processo dentro da Justiça Eleitoral, se vai cassar, que estão analisando a questão. Lembra que tem um deputado estadual, acho que na verdade 2 deputados estaduais na Berlinda, pelo menos 2, no mínimo 2. Posso dizer os nomes? Pode. Neto Evangelista e Cascaria. Tá. Por conta Tem mais outro? Eu lembro desses 2 nomes especificamente, Neto Evangelista de um processo e Júnior Cascaria, mais o outro deputado, que eu não vou me lembrar o nome do outro deputado, e outro processo que também corre lá na Justiça Eleitoral Maranhense, tá? Aqui no TRE. Esse está em discussão, mas o que eu trago para ti são decisões já consolidadas no TSE. Então já existem decisões consolidadas, mas essas decisões não aconteceram com relação às eleições gerais. Sim. Foram com relação às eleições municipais. Certo. Lembra que o processo é mais ou menos lento. Ele vai acontecendo assim. Foram Nós temos vereadores perdendo mandatos. Foi, já, isso. Agora. Muitos vereadores perderam mandato no Brasil inteiro. Na verdade, legendas todas Eu acho caíram. que aqui pelo menos 4 vereadores no interior do estado. Pronto, exato, aqui também no interior do estado aconteceu. Então, isso foi específico, não teve assim um processo pra gente dizer assim, foi aquele processo, diferente das outras temáticas. As outras temáticas que a gente vai trazer, teve sim um grande processo que alterou a jurisprudência do TSE. O segundo deles, a questão das redes sociais. Essa foi o caso Francisquini, vocês lembram do delegado Francisquini? Sim. Esse rapaz Vagamente. é porque realmente, engraçado, delegado de polícia formado em direito, né? Pra ser delegado de polícia, ele é formado em direito, assim. E por isso que eu sempre digo que às vezes... bacharel, né? Às vezes tu chamar... Eu fico muito preocupado nesse processo eleitoral quando tu chama uma pessoa que não é eleitoralista pra fazer a cobertura de eleições. E aí ele não tem noção, ele não sabe o que acontece, ele não conhece o sistema.
2 casos clássicos. Um que é o seguinte, de abuso de poder político e abuso de poder econômico, que foi de uma magistrada, uma juíza, que perdeu o mandato, e esse de um delegado de polícia. Quer dizer, 2 profissionais do direito perderam o mandato, teoricamente conhecedores da legislação, né? Quer dizer, é engraçado quando a gente fala conhecedores da legislação, porque eu sempre trago esses números. No último dado que se analisou sobre a quantidade de legislação que o Brasil possui, esse número ele é da casa acima dos 3 bilhões de artigos de lei. Quer dizer, ninguém é conhecedor de coisa alguma. Tu conhece um pouquinho daquela área tua que tu milita. Eu acho engraçado que a Daniela me coloca todas as especialidades. Mas ele é especialista nessas 3. Eu sou especialista em direito constitucional e eleitoral. O consumidor é da vida. Só para atualizar, foram 2 vereadores que foram cassados por questão de cota de gênero nessa situação. Sim. Foi em Timon. Olha aí. E muitos terão. E agora a atenção é exatamente nos partidos quando forem formar nominata. Então, cota de gênero precisa dessa atenção desde o início, para fazer todo esse estudo. Segundo tópico, a questão das redes sociais. O que fez o Francisquini? Esse rapaz, naquela ânsia de dizer que o processo eleitoral era fraudulento, o que ele fez? Ele fez uma live no dia da eleição. Após a votação, ele foi lá e... Só que ainda estava durante o processo eleitoral, ainda não tinha se esvaído a votação. Ele já tinha votado, já tinha acontecido, estava no finalzinho. Entendeu? Aí ele vai... Antes das 17 horas. Antes das 17 horas, ele vai lá e decide falar. Quer dizer... Mas isso trouxe uma discussão que não se aplica somente ao dia da eleição. Se aplica a todos aqueles últimos dias de impedimento, que a gente tem ali uma janela proibitiva para fala, para esse tipo de expressão, que já não pode mais ir à televisão, que tu não pode mais ter essa cobertura de programa de rádio com atenção, tu não pode mais pedir voto, tu não pode mais fazer algumas coisas que são proibitivas, né? Essa coisa da propaganda eleitoral é proibida naquele momento. E aí, quando tu faz um processo em rede social, é uma propaganda eleitoral. Tu entende? Sim, claro. Então, assim, muito cuidado. Configura a propaganda eleitoral porque ele apareceu lá. Mas rede social hoje, então, ela é uma das grandes ferramentas de quem tá aí nesse processo eleitoral, que tá na discussão eleitoral. Exatamente. Não, só pra você ter uma ideia, e aí já tô falando de um outro caso, já puxando a âncora no que disse a Daniela, o TSE já equiparou agora as redes sociais de grande monta dessas pessoas que conseguem um grande alcance. Eu não estou falando apenas das pessoas que têm um grande alcance. Porque tem gente que já tem tantos mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores. Eu estou falando daqueles que não têm alcance algum e por algum motivo estourou. Aquela coisa de deu sorte, estourou. Se ele deu sorte nesse sentido, quando se trata de direito eleitoral, vai ser mal para ele. Se alguém repostar, alguma coisa assim. E aí, milhões de pessoas, não tem esses casos sim. Que o sujeito tem 10 seguidores, de repente acordou com 2 milhões sem nem saber por que foi. Eu fiz, meu Deus, eu fiz isso aqui mesmo. E canta até hoje. Sim. Pronto. Continua. Eita, Tiago, eu não disse nada, cara. Continua. Tá falando do nosso maior artista. Não, eu falei o quê? Eu tô falando de política. Que foi candidato também. Não disse foi, a gente sabe disso, vamos lá. Mas vamos lá. Então, esse tipo de coisa agora, Daniela, vai ter que ser analisado com muita atenção, porque as proibitivas que acontecem. Então, sabe o que vai acontecer? É bom que amplia o trabalho da gente. O que acontece? Porque todas aquelas atenções e proibições e cuidados que tem a rádio, que tem a televisão, que precisa do eleitoralista durante o processo eleitoral, também aqueles que possuem uma visibilidade alta nas redes sociais devem se preocupar, porque efetivamente terão punições, indenização. Vamos lembrar que as multas eleitorais para os meios de comunicação, inclusive redes sociais agora, são as mais altas do sistema. São mais altas do que os candidatos, são as mais altas do que os partidos políticos. Muita gente ainda pensa que rede social é um território sem lei. Não é mais. Já se equiparou. Essa é a grande importância. Essa cassação do Francisquini, ela traz exatamente essa equiparação. Tu pensa que, mas não, esse caso envolve apenas o dia da eleição. Não é isso. Envolve agora uma equiparação em redes sociais e o sistema dos meios de comunicações tradicionais. Então vem com eles a responsabilidade. Então esse é o segundo caso que altera
a jurisprudência e a gente espera que já venha nessa reforma, mas se não vier, diferença nenhuma fará, porque já se aplicará nas próximas eleições. Já tem, então, já agora aplica, em 2024, já se aplica nas eleições atento. municipais. Mas, Ted, o entendimento em relação a sites é a mesma coisa? Porque eu lembro que site, na verdade, anteriormente não podia, já não podia. Isso. Já não podia. Quem ainda tem uma possibilidade, assim, uma espécie de relaxamento, que ainda tem uma moralzinha, mais ou menos, na legislação eleitoral, são os impressos. Mesmo? Os impressos ainda possuem uma possibilidade lá diferenciada. Tu tem um olhazinho mais compassivo com eles. Entendi. Os impressos. Mas isso é um histórico eleitoral. Na verdade, a legislação... sempre houve mudança, então. Não houve. Sempre houve. E ele não equipara aos meios de comunicação tradicionais, os impressos. Entendeu? Entendi. Não aqueles que têm a semelhança expressa, que o problema é que a maior parte dos impressos hoje, tu tem o site. Tem. Mas aí não se aplica ao site. Não sobrevive. Se não tiver o site é muito difícil Mas sobreviver. aí é a delicadeza durante o processo eleitoral, porque embora tu tenha uma espécie de olhar mais tranquilo com relação ao que é impresso, tu não tem com relação ao que é eletrônico. A atenção tem que ser redobrada no eletrônico. Só uma pausa rapidinho, Sim, só para dar um retorno aqui, o deputado